O Sermão do Cenáculo. João 14, 18. O Sermão do Cenáculo é tão importante, edificante e substancial quanto o Sermão do Monte. Este é a entrada do Espírito na vida perfeita, aquele é a força, a esperança e a fé para prosseguirmos nessa tão gloriosa senda. O Sermão do Monte é a prédica pública, dirigida à multidão que, sequiosa da verdade, corria pressurosa a beber, na fonte primordial, os ensinos que lhes aclaravam o entendimento e lhes afagavam o coração oprimido. O Sermão do Cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus dirige particularmente àqueles que, de fato, querem ser seus discípulos. Leiam os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João e verão nesse discurso de Jesus, a bela, insofismável, concisa e maravilhosa doutrina cristã que o respeitável mestre fundou na terra. O lava-pés e a ceia não passam de símbolos, pretexto para a reunião, onde o mestre deveria exortar, consolar e fortificar seus discípulos, para que, com fé e coragem, resistissem às provas porque iriam passar com a tragédia do Gólgota. O principal de tal reunião não consiste, pois, na ceia e no lava-pés, como julgaram as igrejas e os sacerdotes. O principal consiste nos ensinos que daí decorrem, como luzes cintilantes, através das páginas dos evangelhos. Depois de haver Jesus repartido com aqueles que deveriam cuidar da sua doutrina, o pão, que para Jesus simbolizava a mesma doutrina, e o vinho que, como essência da vida, representa o Espírito que há de vivificá-la sempre, depois de, munido de uma bacia e cingido de uma toalha, lavar e enxugar os pés de todos, em sinal de humildade e pureza daimá, começa o seu memorável discurso com as doces palavras de resignação, conforto e esperança: não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e prosseguindo em seus ditames garante-lhes que, nem ele, Jesus, deixaria de os assistir e proteger, como há também sob a sua direção, o Pai Celestial lhes enviaria o Espírito Consolador, cuja falange de mensageiros os auxiliaria na sua gloriosa tarefa. Jesus proporciona-lhes toda a sorte de auxílio, garante-lhes todas as bem-aventuranças, diz-lhes que continuaria a viver, voltaria, se manifestaria e lhes daria assistência por todos os séculos dos séculos. Faz ainda mais, avisa-lhes que não se manifestaria ao mundo, porque o mundo não estava preparado para recebê-lo, os homens não tinham os corpos lavados a quanto mais os pés para segui-lo. Garante, por fim, a seus futuros apóstolos, o amor de Deus, e acrescenta que tudo o que lhes havia dito fora com o assentimento do Pai, que a palavra não era sua, mas sim de Deus. Após este substancioso introito, transfundiu em seus discípulos o espírito vivificante da fé na imortalidade e, em forma de parábola, prosseguiu em suas exortações. Começa o mestre comparando-se a uma videira, e a anuncia que é a verdadeira videira. A videira é composta de tronco, galhos, folhas, frutos. Os galhos saem do tronco e têm por fim produzir folhas e frutos. Assim também seus discípulos devem estar unidos a ele, como os galhos à videira, e para permanecerem na videira precisam dar frutos, como galhos que são da videira verdadeira. E faz-lhes ver que a vara que não der frutos será cortada e lançada fora, mostrando assim a necessidade do trabalho espiritual para a frutificação da virtude. E assim como o galho, a vara recebe a seiva da videira, labora, manipula-a para que brotem frutos, as uvas, assim também os apóstolos ou discípulos recebem o espírito da fé do seu mestre, para trabalharem com esse espírito, abençoada seiva, a fim de brotarem os frutos desse labor. A fim de melhor frisar a necessidade do cumprimento desse dever, Jesus diz que o viticultor da videira, representado nele, é o Pai Celestial, é o Criador de todas as coisas, é, finalmente, Deus. Com esta afirmação o mestre quis dizer que sua obra é divina, celestial e, portanto, nenhuma potestade conseguirá destruí-la, pois o viticultor não deixará de zelar pela sua videira.
Então o Senhor abre a seus seguidores o seu amoroso coração, embalsamado dos mais puros sentimentos e dos mais vivos afetos, e lhes diz: e assim como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, e se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse mais, que eles só seriam seus amigos se fizessem o que ele lhes ordenara, e passou então a preveni-los do que lhes estava para acontecer, que o mundo os aborreceria, que eles seriam perseguidos, mas não se dessem por vencidos, porque venceriam. Insistiu tenazmente para que todos esperassem a vinda do Espírito da Verdade, dos Espíritos encarregados de guiar seus passos, de lhes alumiar o caminho, de lhes fortificar a fé. Disse que esses Espíritos dariam testemunho dele, e fariam mais ainda, convenceriam o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Determinou a seus discípulos dissessem às gerações não ter ele dito a última palavra, mas, ao contrário, haver ainda muita coisa a dizer, não o fazia porque eles não compreenderiam, mas o Espírito da Verdade ficaria encarregado dessa missão. Apóstolos invisíveis estariam sempre com aqueles que quisessem receber a sua palavra, e além de explicá-la a contento, anunciariam as coisas que teriam de acontecer. Finalmente, o Mestre oferece, aos seus seguidores, sua palavra de despedida, demonstra sua compaixão por todos, exorta-os novamente para que se precavenham nas tribulações, anima-os à vitória, mostra seres como vencedor e lhes anuncia a aproximação da hora em que iam ser espalhados, cada um para o seu lado. Conclui, afinar, a sua tocante prédica com uma prece, uma oração, um brado d'alma para melhor santificar as suas palavras, para fazê-las vibrar na alma de seus discípulos, para unir aquela igreja nascente aos agentes da divina vontade, para unir aquele punhado de homens, que para o futuro seriam baluartes da verdade, finalmente, para lhes demonstrar que estava em íntima ligação com o Pai dos Espíritos e que dele havia recebido todas as ordens. É de ver que Jesus, nessa mesma prece, não só orou por aqueles que consigo se achavam, mas pediu até por nós, que meditamos hoje nos seus ensinos e por todos aqueles que mais tarde receberão esses ensinos. Esses atos, essas palavras, esse espírito de dedicação, esse zelo sobre-humano, esse caráter edificante com que o Divino Mestre ilustrou todos os momentos de sua vida, ungidos sempre daquela caridade que excede a todo entendimento humano, essa prece extraordinária, admirável, em que, num colóquio de amor com o Supremo Criador, resumiu, deu conta da sua grandiosa missão e ao mesmo tempo solicitou para todos o amparo dos céus, só podiam ser apreciados à luz do Espiritismo, porque é, na verdade, esta doutrina que estava destinada pelo próprio Jesus a transfundir na alma humana a seiva vivificante do Evangelho. O Sermão do Cenáculo encerra, como o do Monte, todas as condições doutrinárias, para felicitar o homem na terra e divinizá-lo nos céus. Quem ouve estas palavras e põe em prática esses ensinamentos edifica sua casa sobre rocha, e embora soprem os ventos e corram as águas, a casa permanece e o amparo dos bons espíritos nunca falta a seus moradores.